Uma viúva em angústia. O que a fé revelará aos crentes em 25 de abril de 2025? Um milagre divino à vista. No terceiro ano de Jeoaquim em Israel, havia uma viúva, cujos dias eram marcados por dores inimagináveis. Seu marido, um profeta devotado ao Senhor, partira, deixando-a sozinha diante das dificuldades. Agora, com dívidas como correntes a amarrar seus filhos à servidão, o desespero a consumia. A visão de seus filhos sendo levados para longe para pagarem o que não deviam fez seu coração gritar em angústia. Movida pela dor e pela necessidade, a viúva decide buscar ajuda na cidade próxima. Rumores surgiram de um homem chamado Eliseu, um profeta que realizava feitos desconhecidos e que tinha a intercessão divina ao seu favor. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela avança, determinada a encontrar aquele que poderia mudar seu destino. Ao chegar à casa de Eliseu, sua respiração ofegante quase a impede de falar. O profeta a observa, penetrando em sua alma já cansada. "O que posso fazer por ti? O que tens em casa?" pergunta ele, sua voz cheia de compaixão. Com um suspiro resignado, ela responde: "Tua serva não tem nada, a não ser um jarro com um pouco de azeite." Eliseu, ao perceber a semente de um milagre nos olhos dela, instrui-a a ir e pedir jarros vazios aos vizinhos. Enquanto a mulher hesita, a dúvida se dissipa, dando lugar à esperança. O olhar dela brilha com a possibilidade de um milagre. Logo, os vizinhos, tocados por sua aflição, aparecem com muitos jarros vazios. Ela os aceita, seu coração batendo forte. Ao voltar para casa, a leveza dos jarros parece dissipar as correntes da angústia que a prendiam. No silêncio de sua casa, ela espera. Com temor, começa a despejar o azeite no primeiro jarro e, para sua admiração, o azeite não para de fluir. Um jarro após o outro se enche e sua incredulidade é substituída por um júbilo silencioso. O pequeno espaço se transforma em um espetáculo de abundância divina. Os jarros vêm, um a um, e o óleo continua a jorrar como um testemunho da fidelidade de Deus. A cada jarro cheio, sua gratidão se intensifica. O azeite não é apenas uma medida de provisão, mas uma prova que necessita ser compartilhada, uma herança a ser passada a seus filhos. Essa história de fé ressoa através dos séculos, chegando aos dias atuais. É 25 de abril de 2025 e muitos, assim como a viúva, enfrentam provações que desafiam seu entendimento. O que a viúva nos ensina agora? Até onde irá sua fé em meio ao desespero? Cada um que se depara com dificuldades é convidado a refletir sobre como a obediência e a confiança em Deus podem abrir portas para um milagre. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto novas correntes da dúvida ainda a ameaçam, a mulher se torna um símbolo de fé. O milagre que vivenciou começa a se desenrolar e traz à tona a pergunta: qual é o plano que Deus ainda tem para cada um de nós? Como ele continua em nosso meio? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, à espera do próximo ato de fé. E a expectativa por um novo milagre brota, cheia de esperança divina. A viúva, agora com o coração pleno de gratidão e em comunhão com o Senhor, encheu sua casa de jarros cheios de azeite. Cada um deles, para ela, era mais do que uma simples medida, era um testemunho de que Deus ouve o clamor dos aflitos. Ao olhar para os jarros reluzentes, lembranças de seu marido surgiam, e com elas, a responsabilidade de passar adiante a fé que agora florescia em seu coração. Com um espírito renovado, resolveu buscar Eliseu novamente. Ele havia sido o agente da providência e, assim, após ver a manifestação do poder de Deus, desejava orientações sobre o que fazer em seguida.
Ao chegar à casa do profeta, a expectativa a envolvia. Tua serva voltou, disse ela, com voz que revelava uma mistura de temor e reverência. O azeite se multiplicou, mas agora eu me pergunto, o que devo fazer com este milagre? Eliseu observou-a com um olhar penetrante e sorridente. Vais vender o azeite e pagar tuas dívidas, instruía ele. O que sobrar será para ti e teus filhos. Lembra-te sempre da bondade do Senhor e ensina estes feitos às próximas gerações. Enquanto a viúva se afastava, uma sensação de autoridade e provisão a acompanhava. Ao tocar a porta de casa, ela compreendeu que aquela era uma nova etapa. Não mais a mulher desolada e angustiada, mas agora uma embaixadora da graça de Deus. A cada jarro vendido, suas preocupações diminuíam e a sensação de libertação tornava-se palpável. Por toda parte, ecoava a verdade sobre seu Senhor que nunca abandona os que buscam a Ele. As notícias da multiplicação do azeite se espalharam rapidamente pela cidade. Curiosos se reuniram em sua casa, querendo ver o que se tornara uma história de fé e provisão. Aquela viúva, que antes pedia socorro, agora se tornava um pilar de testemunho e esperança para muitos. A palavra chegou até os anciãos da cidade, e eles foram com um coração cheio de perguntas. Certa manhã, enquanto se preparava para vender mais um jarro, ela ouviu os anciãos clamarem do lado de fora. Eles, que tinham visto a dor em seus olhos, agora olhavam para a abundância que Deus lhe concedera. Viúva de um profeta, disse um deles, com uma voz carregada de respeito. Como isso é possível? A mulher olhou nos olhos deles e, com uma fé renovada, respondeu: Meu Senhor é aquele que vê a necessidade e a transforma em bênção. Assim, suas palavras não apenas tocaram os que a cercavam, mas também começaram a penetrar nos corações daqueles que viviam em dúvida. Criava-se um movimento de fé na cidade, um despertar espiritual por causa de um ato de obediência. Iam e vinham em busca de conhecimento sobre o Deus que operava milagres na vida daquela mulher. Contudo, enquanto a cidade se fortalecia na fé, algo se movia nas hostes espirituais. O céu parecia escuro e uma ameaça se aproximava, silenciosa como um ladrão à noite. Havia vozes de maldição e intuição de que o Senhor não apenas estava preparando bênçãos, mas também testando a fidelidade de seu povo. A viúva, sob o novo peso de seu testemunho, não apenas via a transformação em seu lar, mas sentia um chamado divino mais profundo. Um vislumbre de um propósito maior fazia eco em seu coração. Mas que tipo de tempestuosa prova estava se aproximando para que sua fé fosse associada à grandeza de seu Deus? Por quê? Porque agora, ela questionava silenciosamente, reconhecendo que enquanto a luz de Deus brilhava em sua vida, nuvens tenebrosas se formavam no horizonte. No fundo de sua alma, uma voz sussurrava que algo monumental estava prestes a acontecer. E assim, em um momento de reflexão silenciosa, ela erguia os olhos ao céu. O que o Senhor teria guardado para ela? Que reviravolta divina se preparava em sua história ao completar o ciclo do milagre? Os próximos dias revelariam a sequência do plano soberano de Deus, e a dúvida e a fé ominosamente dançavam na balança de sua trajetória. Que caminho aguardava diante dela? O que mais o Senhor chamaria a fazer em meio à provação? As respostas poderia ser que na extensão da obra de suas mãos e na fé ativada, ela encontrasse muito mais do que havia imaginado. Enquanto os dias se desenrolavam, a viúva experimentava uma transformação interior palpável. A cada jarro vendido, não apenas suas dívidas eram quitadas, mas também sua fé se solidificava, tornando-se um bastião de esperança para os que a cercavam. No entanto, uma angústia persistia em seu coração, uma incerteza sobre o que o futuro lhe reservava. Certa tarde, quando o sol começava a se pôr e as sombras se alongavam, ela ouviu um chamado familiar. Era Eliseu, que vinha até ela com um semblante sério. Viúva de um profeta, eu venho com uma mensagem do Senhor, disse ele. O Deus de Israel, que atendeu ao teu clamor, agora te exorta a te preparar. Um cenário de grande provação está à vista. As palavras do profeta penetraram em seu ser como uma adaga, trazendo um misto de temor e expectativa. Provação? Por que a sombra da adversidade se abateria sobre mim, Senhor? O coração da viúva pulsava, pois entendia que o caminho para a bênção frequentemente passava pela tribulação. Eliseu continuou: O Senhor te dará um sinal, e pelo homem que se aproxima, tu conhecerás a extensão do desafio que está por vir.
Ele será um vaso de teste para a fé de muitos, e tua fé será fundamental na luz da escuridão que se aproxima. Um profundo silêncio caiu sobre eles enquanto a viúva estava absorvendo aquelas palavras. Não longe dali, a atmosfera começava a mudar. As nuvens pesadas se reuniam no horizonte como um prenúncio de tempestade, e ela sentia em seu interior que as coisas não seriam como antes. Um sentimento de urgência a envolvia, e ela sabia que deveria clamar ainda mais ao Senhor. Como posso me preparar, ó homem de Deus? Perguntou a viúva, com um espírito tenso, enquanto seus pensamentos eram interrompidos pela aproximação de um grupo de homens armados que se aproximava de sua casa. Tu deves fortalecer tua confiança no Senhor, respondeu Eliseu. A oração te sustentará. Este homem que vem será um teste à tua fé e à fé de toda a cidade. Contudo, nenhum mal te atingirá se tu continuares agarrada às promessas de Deus. Mas antes que ela pudesse responder, os homens chegaram, trazendo consigo uma aura de hostilidade. Olharam para a viúva com desdém, desafiando-a com palavras de desprezo. Ouça, mulher. Tens de nos dizer onde estão os outros profetas, senão, certamente sofrerás as consequências. A viúva sentiu o medo atravessar seu ser, mas ao mesmo tempo pode sentir uma coragem brotando de dentro dela. Com a voz firme respondeu: O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Não temerei o que o homem pode fazer, pois minha esperança está no Deus que me sustenta. Os homens hesitaram por um momento diante de sua bravura. Ela viu que seu testemunho havia iluminado o ambiente, e uma estranha tensão preenchia o ar. O próprio céu parecia escurecer mais à medida que o conflito se intensificava. Enquanto as dúzias se tornavam mais profundas, Eliseu se aproximou e ergueu sua mão, como se invocasse algo do céu. O poder de Deus pairava no ambiente, pronto para manifestar numa resposta que poderia mudar o destino daquela cidade. Lembrem-se, disse ele, com uma voz que ressoava como um trovão suave. O Deus que alimentou a viúva de Sarepta está aqui. Ele está prestes a fazer algo que nunca antes foi visto. As portas do céu se abrirão, e muitos conhecerão a verdade do Deus que liberta. A cada palavra, os homens pareciam hesitar, e uma inquietação se apoderava de suas almas. A viúva sentiu uma mistura de temor e esperança se entrelaçando em seu coração. Que nova reviravolta o Senhor havia destinado para aqueles que caminham pela fé, mesmo em meio à adversidade? Os próximos dias se desenrolariam em um mistério divino, e a prova de fé, que se aproximava como uma tempestade, tinha a potencialidade de revelar não apenas o que estava oculto em seus corações, mas também o esplendor da soberania de Deus. A viúva compreendeu então que o verdadeiro milagre estava por vir, não na ausência de dificuldades, mas na presença constante e vibrante do Senhor, que a guiaria através das trevas para uma nova luz. O que mais o Senhor revelaria aos seus servos? Com um coração aperfeiçoado na fé, ela sabia que a resposta estava a caminho, e que a história de sua vida acabava de ganhar um novo capítulo de milagres. Enquanto a tarde se transformava em crepúsculo, a tensão pairava no ar como a névoa antes da chuva. A viúva pressionou suas mãos contra o peito, sentindo as batidas apressadas de seu coração. Lembrava-se das palavras de Eliseu, e apesar da ameaça que se aproximava, a esperança pulsava dentro dela. Logo, os homens que haviam chegado de forma hostil começaram a murmurar entre si. Um deles, de porte robusto e voz ríspida, proferiu: Não estamos aqui apenas para te intimidar, mulher. Existe um homem que se diz profeta, mas sua verdadeira intenção deve ser revelada. Conversem-nos, e talvez a tempestade seja evitada. A viúva, em sua perplexidade, manteve-se firme. A palavra de Deus não é uma tocha acesa apenas para tardes tranquilas, mas brilha intensamente nas horas de escuridão. Se o Senhor é comigo, que poder tem o homem profundo ou raso contra mim? Declarou ela, desafiando a circunstância que tentava enredá-la. Seu testemunho, reafirmado pela fé, fez com que os homens hesitassem novamente. Nesse exato momento, Eliseu ergueu seus olhos para o céu, voltando-se para os homens. Uma luz sobrenatural começou a emanar de seu ser, e ele bradou com determinação: O verdadeiro Deus de Israel não se cala diante dos ímpios. Ele já decretou um livramento para aqueles que nele confiam.
O som de passos apressados ecoou, e do meio da escuridão surgiu um homem coberto com um manto simples, mas impregnado de uma aura de autoridade. Era Naamã, o comandante do exército da Síria, um homem de renome, mas também de feridas e doenças que o consumiam. Ele havia escutado sobre o homem de Deus e vinha em busca de cura, mas suas próprias correntes de orgulho o mantinham aprisionado. A viúva sentiu sua preocupação crescer. Poderia a presença de Naamã intensificar o perigo que rondava sua casa? Mas a voz interior da fé ecoava sua confiança. O Senhor trará as forças que necessito, e esta é uma oportunidade singular para que muitos vejam a sua glória. Naamã, sentindo o peso da expectativa dos presentes, aproximou-se e com ironia perguntou: o que pode um homem do Senhor fazer por aquele cuja fama já se espalhou e cujas dores são conhecidas mesmo na própria casa de meu rei? Eliseu não hesitou. Se creres, Naamã, e te submeteres ao que o Senhor irá revelar, verás a glória que ele manifesta através de ti. Vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Teu orgulho precisa ser quebrado pelas águas da obediência. A incredulidade de Naamã cresceu ante a simplicidade do comando. Deveria eu entrar nas águas deste rio desprezado e humilhante? Não tenho rios melhores em minha terra? Ele estava prestes a recusar, mas à sua volta a atmosfera mudara, sustentada pela coragem da viúva que testemunhava aquele diálogo. Se for preciso entrar em águas turvas, que seja. Se o milagre das águas é a chave para a cura, eu irei. A palavra da viúva, repleta de perseverança, ecoou no coração de Naamã, despertando sua vontade de ir. Enquanto ele se afastava, Eliseu olhou para a viúva e disse: mantenha fé, mulher. Esta não é apenas uma cura, mas um milagre que poderá liberar a cidade de algo muito mais profundo. O Senhor está trabalhando para revelar sua glória, e você será um testemunho vivo. A viúva, sentindo a intensidade da promessa, orou em seu coração: ó Senhor, que venham as bênçãos, e que este ato de fé reverbere por todos nós. Na sombra da adversidade, um estranho milagre começava a se desenrolar. Conforme Naamã mergulhava nas águas do Jordão, o céu parecia iluminar-se com a esperança renovada da cidade. Contudo, a viúva sabia que o caminho que se formava diante dela seria repleto de desafios. A pergunta em seu coração ressoava com fervor: o que se revelará sobre a intercessão da fé e da ação divina nesta nova era, Senhor? Assim, aguardando a resposta do céu, a união entre crença e milagres estava prestes a ser vivenciada de maneiras que ela nunca poderia imaginar. E o que mais os céus tinham reservado? A transparência da glória de Deus estava prestes a ser revelada, e a cidade se preparava para um moves divino que mudaria o destino de muitos. Os momentos transcendiam com um peso incomensurável, enquanto Naamã se batia nas águas do Jordão. A correnteza girava em círculos, como se estivesse levando consigo todo o orgulho e incredulidade. A cada mergulho, a atmosfera tornava-se mais eletrificante, e a viúva sentia a pulsação do céu sobre sua alma. Os olhares da multidão que se reuniram começaram a se fixar no homem que buscava a cura, suas expectativas crescendo como chamas ferventes em um altar. 7 vezes, sussurravam os presentes, 7 vezes ele mergulhará. Era o sussurro da fé, uma onda de esperança que se propaga em meio à incerteza. Enquanto Naamã saía das águas, o peso do seu sofrimento o acompanhava, mas não por muito tempo. Ao sair pela 7ª vez do Jordão, algo sobrenatural aconteceu. A luz refletida no vapor das águas confundiu os olhos de quem testemunhava, iluminando o semblante daquele homem que agora se tornava símbolo da mudança. E quando Naamã se ergueu, os murmúrios cessaram abruptamente. Sua pele, outrora marcada pelas chagas, agora brilhava como a de um recém-nascido. Ele havia sido purificado. Um clamor de louvor irrompeu da multidão, um rugido de adoração ao Deus de Israel. Com o rosto radiante, Naamã caiu de joelhos no solo diante de Eliseu, exaltando a Deus. Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. A viúva observava com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Ela entendia que o milagre que operava em Naamã era apenas uma fração do que Deus estava prestes a realizar na vida dela e na cidade.
Com o coração acelerado, ela se aproximou de Eliseu exultante. Homem de Deus, o que se erguerá agora diante de nós? O que mais Deus está preparando para aqueles que nele esperam? Questionou, quase sem fôlego. Eliseu sorriu e, colocando as mãos sobre seus ombros, declarou: mandai que se ajudem mutuamente a reconhecer as maravilhas de Deus. Ele está presente e o seu propósito será revelado. Entre os homens hostis, a transformação não passou despercebida. O robusto homem que havia se oposto à viúva agora observava em absoluto silêncio. Seu olhar penetrante revelava um coração abalado. Como pode um homem, que eu pensava ser insignificante, expor a fragilidade dos meus planos? Refletia consigo mesmo. O poder do Deus de Israel estava manifestado, e a arrogância vai perdendo terreno para a reverência. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos, um dos homens sussurrou para outro, em um esforço para ocultar o temor que em sua voz se intrometia. O peso do que testemunhavam se tornava cada vez mais claro, pois a intervenção divina não se restringia somente à cura de Naamã, estava se estendendo à própria cidade, chamando os corações endurecidos ao arrependimento. Uma nova era desponta, a viúva pensou, sentindo uma chama de coragem inflamar o seu espírito. Através das lágrimas de gratidão, viu uma nova construção, uma oração coletiva em herança, uma cidade buscando um Deus aliado. Mas o crepúsculo não desistia de segurar os segredos sussurrados nas almas. Em meio ao clamor de louvor, a viúva ouviu uma voz suave, quase como um eco que se arrastava sob a superfície. Eis que o Senhor levantará um novo líder para guiar os exércitos de Israel em um tempo que há de vir. Alguém elevar-se-á da poeira, ungido e preparado para uma missão. A visão a envolveu como um manto, um vislumbre que ela sabia que não era meramente para si mesma, mas um pacto que chamava a cidade a um despertar. Essa promessa de um futuro decidido pela mão soberana de Deus pairava como um perfume no ar, seduzindo corações para a construção de uma nova aliança. Diante deste novo desafio, a viúva lançou seu olhar ao horizonte. Qual será o papel que desempenharemos neste desdobramento grandioso, Senhor? O que os céus têm de resplandecer na terra e como nos tornaremos parte dessa narrativa? Com essas perguntas reverberando em seu ser, ela sabia que a jornada apenas começava e que as trevas não tinham lugar onde a luz divina brilhava. O futuro que se formava à frente prometia esperança e novos caminhos de fé se abriam sob as sandálias daquelas que ousassem acreditar. O mistério de Deus estava apenas começando a se descortinar. E assim a viúva esperava, porque desejava descobrir o plano soberano que transcenderia gerações. Lendo o que viria depois disso, só de que uma área cara tem sob o tempo, onde as escolhas de fé e o brilho do glória se trapassam, enquanto a cidade se preparava para palavras de salvação e redenção. Naamã se levantou, o brilho de sua transformação ainda resplandecendo como um farol perante a multidão atônita. A viúva, tomada por uma nova determinação, enxergou o horizonte de promessas que se estendia diante dela. Eliseu, enquanto observava a cena, sentiu o Espírito do Senhor agindo, despertando nele o entendimento de que as sementes de fé estavam sendo lançadas em corações ávidos por mudança. «Levante-se e volte ao seu povo, Naamã», disse Eliseu, sua voz firme e ao mesmo tempo encorajadora. Leve consigo esta fé renovada e testemunhe a obra de Deus em sua terra. Conte o que o Senhor fez por você e a glória que Ele revela em cada um de nós. Naamã, com a expressão de um rei em sua vitória, acenou para o profeta e, com passos largos e decididos, dirigiu-se à sua carruagem. Mas antes de partir, uma súbita inquietação apoderou-se dele. «Homem de Deus», disse em um tom de profunda reverência, «eu não tenho nada que possa retribuir tão grande bênção, mas quero oferecer ao Senhor alguma coisa que lhe agrade». Eliseu, conhecedor do coração de Deus, olhou nos olhos do ex-leproso e respondeu: «A gratidão sincera é o maior presente que poderás oferecer. Volte e mostre-se fiel à verdade que agora carregas. Somente um coração que ama pode verdadeiramente glorificar a Deus».
Com isso, Naamã partiu, suas vestes brancas esvoaçando ao vento, deixando para trás um rastro de esperança onde antes havia desespero. A viúva permaneceu à margem do Jordão, sentindo a brisa fresca e carregada com as promessas divinas que dançavam ao seu redor. Era apenas o início. Sua vida recebera uma nova perspectiva. Os dias passaram e a cidade começou a se mobilizar em torno da transformação de Naamã. Novas reuniões de oração surgiam nas casas, onde o testemunho do homem curado se espalhava como fogo em palha seca. Aqueles que eram céticos começaram a olhar para a terra que parecia secar sob a opressão da descrença e do medo. Eis que o Senhor está fazendo algo novo, proclamou a viúva em uma de suas orações. Nós somos chamados a ser agentes dessa mudança, que possamos preparar nossos corações e abrir nossas casas. Ela sentia a urgência de um chamado divino, um sussurro de que outro milagre estava por vir. Em meio a isso, o robusto homem que antes havia se oposto à viúva, ainda balançando o peso da dúvida, começou a questionar suas próprias convicções. As manifestações do poder divino o atormentavam à noite. Ele foi atraído para o som dos louvores, como uma maré irresistível que trazia consigo a ideia de que somente o Deus de Israel poderia redimir e restaurar. Naquela noite, enquanto a cidade se aquietava, na casa da viúva, o Senhor a envolveu em uma visão. O céu se abriu e ela viu um exército de anjos, prontos para agir. Em meio a eles, uma figura resplandecente se erguia, o ungido que se levantaria. O temor e a admiração tomaram conta de seu ser. Quem é este que vem para restaurar o povo? Ela perguntou em seu espírito. Este é o que virá dos mais baixos níveis, aquele que consumará a redenção. Uma voz majestosa respondeu, reverberando como o som das muitas águas. Prepare o caminho, pois o tempo está próximo. A certeza de que algo grandioso estava prestes a acontecer a invadiu como um manto de esperança. O plano soberano de Deus desenrolava-se diante de seus olhos, mas ela ainda não compreendia em plenitude. Que maior revelação me será apresentada, Senhor? Sua alma clamou, enquanto o eco dessa promessa ressoava em seu ser. A noite avançava e a cidade adormecia, mas a viúva sabia, sua jornada de fé estava apenas começando. O toque do Senhor estaria sobre eles, e em breve toda a terra veria e se maravilharia diante da glória do Deus de Israel. Era um convite ao inesperado, e o que estava por vir seria a resposta da nação à invocação do santo. E se este chamado não for apenas nossa cidade, mas uma nação inteira retornando a ti, o que o Senhor tem reservado para nós? A expectativa pelo agir de Deus vibrava em sua alma, um prenúncio de grandes revelações que viriam à luz. Enquanto a aurora se despontava sobre a cidade, os primeiros raios de sol penetraram pelas janelas da casa da viúva, iluminando o ambiente de uma forma jamais vista. O dia estava carregado de promessas e expectativa, e os corações, agitados pela obra de Deus em Naamã, pulsavam em sinfonia com a esperança renascente. A viúva sentou-se em sua cadeira de madeira, contemplando o céu azul que se desenrolava à sua frente. Novamente, ela sentiu o Espírito do Senhor agindo em seu interior, murmurando palavras de vida e fé. Ó Senhor, capacita-nos para a obra que está por vir, orou silenciosamente, desejando ardentemente que a transformação alcançasse não apenas seu lar, mas toda a sua nação. Enquanto isso, Naamã chegou ao seu país natal, agora pleno da cura física e espiritual que havia recebido. Com seu coração imerso em gratidão, ele começou a contar seu testemunho. Suas palavras, como brasas vivas, tocavam cada coração. Eu fui limpo, o Deus de Israel ouviu meu clamor, exclamava ele. E a multidão que antes o olhava com temor, agora mostrava-se interessada, atraída por essa luz que ele emanava. Logo, algo extraordinário começou a acontecer. As vozes de temor e desânimo que antes preenchiam os lares foram sendo substituídas por cânticos de louvor, e os ídolos que antes eram adorados começaram a ser arremessados. O eco da transformação de Naamã se espalhava como uma onda que avança, tirando todos do seu estado de apatia. Na casa da viúva, notícias da conversão em massa chegaram como um vento forte. Ela não podia crer. Corpos cansados e almas atormentadas estavam se levantando, cheios do Espírito Santo, em busca do único Deus vivo.
Suas orações, anteriormente solitárias, foram agora unidas em louvores coletivos. "O Senhor está em nosso meio", gritou uma vizinha, enchendo o ambiente de adoração. Entretanto, no silêncio da noite, uma sombra pairava sobre o coração da viúva. Enquanto ela buscava intensamente por respostas, uma presença suave como a brisa da manhã a envolveu enquanto orava. As palavras de Deus reverberaram em sua mente. "Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Isaías 41:10. E com isso, sua fé tornava-se mais resoluta. Certa noite, durante uma reunião de oração, um homem conhecido por ser um crítico feroz dos seguidores do Deus de Israel se apresentou. O homem havia visto um sinal nas estrelas, algo sobrenatural, que o perturbaria por noites seguidas. Ele sabia que a rixa entre os grupos havia chegado a um clímax, as tensões eram palpáveis, e ele se viu compelido a ir buscar uma resposta. Ouvindo os cânticos que surgiam da casa da viúva, ele hesitou em entrar, sua alma lutando entre o medo e a esperança. Quando seus olhos se encontraram com a viúva, uma conexão inexplicável se estabeleceu, como se ambos tivessem sido chamados para o mesmo propósito. "Deixe-me ouvir o que Deus está fazendo", ele implorou, seus lábios tremendo sob a pressão da decisão. A viúva, com amor no olhar, respondeu: "Venha e veja, o Deus de Israel é poderoso para salvar." Ela o guiou até o meio da congregação, onde a atmosfera estava carregada da presença de Deus. Os louvores ecoavam como um clamor celestial, e a fé tomou conta daquele lugar. Enquanto ele se juntava ao coro, algo começou a mudar dentro dele. As barreiras que ele mesmo erguera começavam a ruir. A palavra de Deus que ia sendo proclamada ressoava profundo em seu espírito, e o desejo de se render àquele Deus tão magnífico crescia, como as águas que libertam a terra seca. E assim, um milagre de fé e transformação começou a ser tecido em meio a eles. Quando a viúva olhou em volta, sentiu que estava apenas no limiar de algo esplêndido, algo que poderia mudar o destino de uma nação. O que acontecerá quando essa corrente de fé finalmente atingir seu ápice? A voz do Senhor sussurrou em seu coração: "Prepare o coração, pois o que está por vir é além do que podeis imaginar." E a cidade, agora despertando para a verdade do Deus vivo, aguardava, em suspense, o grande propósito que o Senhor está prestes a manifestar. O que viria a seguir superaria toda a expectativa, e a viúva sabia que as revelações divinas ainda não tinham terminado. Já estava em marcha o cumprimento da promessa de Deus. Enquanto o sol se erguia, banhando a cidade em ouro, a viúva olhava para o horizonte, seu coração acelerado, com a expectativa do que estava por vir. As notícias sobre Naamã e sua transformação ainda ressoavam como um eco vibrante, e a cidade, iluminada pela luz da esperança, começava a se unir em uma sinfonia de adoração ao Deus de Israel. Naquele dia, a rua estava repleta de fiéis que se dirigiam à casa da viúva. Sua mística atraía milhares que buscavam a presença do Senhor. As pessoas vinham de longe, atraídas por relatos de milagres e curas que estavam sendo realizados através da fé renovada. Cânticos de louvor enchiam o ar e as vozes se entrelaçavam em um clamor coletivo, como o som de uma grande torrente. Enquanto a viúva preparava o local para receber os que chegavam, ergueu uma oração silenciosa: "Senhor, que tu possas ser exaltado em cada coração que entra neste lugar." Ela sentia que um dia extraordinário estava prestes a se desenrolar, e a expectativa no ar era quase palpável. Um homem, antigo adversário dos seguidores de Deus, se aproximou da multidão. Ele ainda se lembrava do impacto da transformação de Naamã. Como isso é possível, pensou ele, o coração dividido entre a incredulidade e uma curiosidade insaciável. Ele tinha sido um dos primeiros a se opor àqueles que proclamavam a nova fé. Agora, suas pernas o guiavam involuntariamente em direção ao local do culto. Ao entrar, a presença do Senhor tomou conta do ambiente. Ele avistou a viúva no centro da sala, orando fervorosamente. No ar havia um perfume de louvor e esperança. Um sentimento de contrição pressionou seu peito, enquanto ele se deixava envolver pela atmosfera sagrada. Ele nunca havia visto algo semelhante. Tal união em louvor e adoração tocava sua alma de uma maneira que ele não conseguia explicar. A viúva, ao perceber os olhares de admiração e curiosidade, levantou-se e caminhou até ele. "Bem-vindo, irmão. O que te traz aqui?" perguntou, sua voz suave como uma brisa de primavera.
Ele hesitou por um momento, lutando contra suas crenças enraizadas, mas as palavras de Naamã ecoaram em sua mente. Foi o Senhor que me curou. Estou aqui porque ouvi que o Deus de Israel faz maravilhas. Sinto que algo me chamou, respondeu ele, a sinceridade transparecendo em seu olhar. Naquele instante, a viúva viu a oportunidade de Deus para outro milagre. Ela o conduziu ao grupo, onde as pessoas, crianças e adultos estavam orando. Juntem-se a mim em oração por este homem, sugeriu. A congregação se uniu em um clamor poderoso, clamando a Deus por reconciliação e transformação. Enquanto oravam, o Espírito Santo desceu como uma brisa suave e as vozes se misturaram numa harmonia celestial. O homem sentiu a pressão de suas dúvidas se dissipar como neblina ao sol. Durante a oração, uma visão surgiu diante de seus olhos, uma grande colheita, almas se levantando de todas as nações, prostradas diante do único e verdadeiro Deus. Era um vislumbre do cumprimento das promessas de Deus, e ele compreendeu que o propósito de sua vida estava prestes a ser revelado. Viúva, percebendo o que estava acontecendo, proferiu: O Senhor nos diz em sua palavra que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. Juntos devemos semear a fé para que outros também conheçam a sua verdade. Com um novo ardor em seu espírito, o homem então se levantou, proclamando: Eu quero ser um trabalhador nesta colheita. E no seio daquela reunião fervorosa, a semente de um novo propósito começou a brotar. No entanto, a luz da transformação não vinha sem oposição. Do canto da sala, um murmúrio começou a surgir entre aqueles que ainda duvidavam. As sombras e as sombras da antiga incredulidade ameaçavam a fé que começava ali a florescer. O que aconteceria agora? A luta pela fé estava apenas começando. E assim, enquanto a cidade se reunia para testemunhar o que Deus tinha preparado, a viúva recebeu uma visão sobre o que estava prestes a ocorrer. Preparem-se, pois assim como houve um dia de milagres, haverá um momento em que o Senhor derramará seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. E com isso, uma nova fase de grande expectativa se inaugurou, ecoando a promessa de que algo divino e transformador estava se aproximando, prestes a ser revelado ao mundo, prepará-los para um mover de Deus que transcenderia suas mais profundas imaginações. O que mais o Senhor estava prestes a realizar? Enquanto a adoração crescia em intensidade na casa da viúva, a atmosfera tornava-se eletricamente carregada com a presença de Deus. Os clamorosos fervores da multidão ecoavam pelo ar, enquanto um grupo em particular se mantinha à parte, murmurando baixinho, lançando olhares desconfiados para o que estava diante deles. Aqueles que ainda se agarravam à incredulidade começavam a se sentir ameaçados pela esperança irrompente que surgia ali. Essa gente é iludida, resmungou um deles, o coração endurecido. Como podem acreditar nas palavras de uma viúva e nas histórias de Naamã? A transformação dele não pode ser verdadeira. Entretanto, o homem que antes havia sido adversário da fé agora transbordava de determinação. Com a recém-descoberta paixão por servir ao Senhor, ele sentiu seu coração ser inflamado por um desejo ardente de responder ao chamado que sentia. Ele se levantou novamente, não satisfeito em apenas proclamar seu desejo, mas também em confrontar as dúvidas que pairavam sobre eles. Vocês que duvidam, venham e vejam, ele exclamou. O Deus que cura Naamã está aqui. Ele quer curar não apenas a carne, mas o espírito e a alma. Ele fará de nós instrumentos de sua graça. Os murmúrios se intensificaram e algumas pessoas na congregação estavam se levantando para confrontar a incredulidade. A viúva, percebendo a tensão crescente, levantou as mãos e pediu silêncio. Com uma voz firme e cheia de autoridade, ela declarou: Nosso Deus não se delega ao que vemos ou sentimos. Ele é maior que nossas inseguranças e nossas dúvidas. Em sua palavra está escrito: Disse o Senhor, clama a mim e responder-te-ei. Clamemos ao Senhor juntos. Nesse momento, um espírito de unidade desceu sobre a congregação. As vozes se levantaram novamente, cantando em uníssono um hino que falava da fidelidade de Deus.
O cântico transcendeu as barreiras do medo e da dúvida, e a fé começou a pulsar como um rio poderoso entre o povo. Quando os últimos acordes foram cantados, um profundo silêncio se instaurou, apenas quebrado pelo som de corações sendo tocados. Então, a viúva, em profunda inspiração, começou a compartilhar as maravilhas que o Senhor fez, relatando os muitos milagres que haviam ocorrido, entre eles as curas e libertações. Seus olhos brilhavam com uma intensidade contagiante, e todos sentiam a expectativa crescendo. Mas naquele exato momento, a porta se abriu abruptamente, e uma figura impetuosa entrou. Era um sacerdote do templo, trazendo com ele a autoridade e a tradição que desafiavam o que estava sendo vivenciado ali. O sacerdote, com um olhar reprovador, abordou a viúva e o novo convertido. Esse culto é uma afronta ao nosso Deus. O que vocês afirmam não pode ser de Deus. Sabemos que os milagres cessaram com os antigos profetas. A multiplicidade de olhares se voltaram para o sacerdote, e o clima se tornara denso com a tensão. A viúva, com a graça que caracterizava seu ser, respondeu: "Mas o Senhor disse, eis que eu faço coisa nova, agora ela brotará. Porventura não a sabeis?" Isaías 43:19. A sua obra não se limita ao passado. O que ele está fazendo agora é novo. O sacerdote ficou em silêncio, surpreso. A viúva capturou a atenção de todos, e mais uma vez as vozes começaram a se erguerem em adoração. O homem renovado, em um momento de ousadia, voltando-se para o sacerdote, declarou: "Venha e participe, veja o que o Senhor está fazendo." A fé é um convite para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E quando ele mais uma vez pediu para a multidão orar, uma onda de expectativa encheu a sala. Os ânimos se elevaram e a presença do Espírito Santo parecia vibrar intensamente, como a intensidade de um relâmpago iluminando o céu. Uma nova unção estava prestes a impactar a cidade. Mas enquanto a adoração crescia, uma sombra se arrastava nas periferias da sala. Entre os que observavam, uma mulher, à margem da fé e da dúvida, gritava com a voz estridente: "Não é verdadeiro, isso não passa de engano." E sua declaração reverberou como um eco sombrio, pontuando o clamor de adoração. Nos corações dos fiéis, um dilema começava a surgir. A luta entre a crença e a dúvida estava tomando forma. O clima se tornava pesado e as tensões se intensificavam, enquanto novos desafios à fé começaram a se manifestar. Que poder divino desceria do alto para silenciar a incredulidade e liberar mais milagres? A viúva, envolta em fervor espiritual, olhou para o céu e exclamou: "Ó Senhor, derrama tua graça." E no coração da congregação, uma nova revelação começava a surgir, preparando o cenário para algo além da imaginação humana. Qual seria o desdobrar dessa batalha espiritual? Que novos milagres e revelações Deus ainda estava prestes a realizar através do que pareceu uma simples reunião de adoração? As promessas do Senhor se aproximavam, e a cidade estava prestes a vivenciar a manifestação da sua glória de uma maneira que jamais esqueceria. Enquanto a batalha espiritual se intensificava na sala da viúva, a adoração fervorosa e os gritos de dúvida criavam um clima pesado. A mulher em dúvida se destacou como uma pedra no caminho da fé que se levantava, clamando em meio ao louvor: "Isto é engano, vocês estão sendo conduzidos por falsas esperanças." Suas palavras cortavam o ar como lâminas, apressando os corações que dançavam na luz da fé. A viúva, percebendo a necessidade de um testemunho poderoso, levantou sua voz com autoridade, ecoando a esperança que fervilhava nas almas ao redor. A incredulidade pode até tentar fazer sombra à luz da verdade, mas ela não prevalecerá. O que Deus fez em minha vida, e mais ainda em Naamã, é um testemunho de sua fidelidade e poder. Ele é o Deus que transforma a dor em celebração. Um murmúrio de concordância varreu a multidão, que se uniu em clamor. A presença de Deus se tornava palpável, como o aroma de um incenso que preenchia o espaço, acalmando os ânimos. O antigo adversário da fé, energizado pela transformação que experimentara, ergueu-se ao lado da viúva. "Não permitiremos que a dúvida vença", declarou, com a coragem desafiadora. "O Senhor é o nosso refúgio e nele encontramos a nossa força."
O sacerdote, perplexo, começou a sentir o peso da convicção. Ele estava cercado por uma multidão em fervor, testemunhando um mover de Deus que transcendeu o que aprendia em seus livros sagrados. Parecia que a luz da verdade estava quebrando as correntes de suas certezas, e a saúde e a realidade de Deus viviam à frente de seus olhos. A ideia de que os milagres haviam cessado agora se transformava em poeira diante da obra de Deus. A viúva, percebendo sua hesitação, continuou: Amado sacerdote, o Senhor não é limitado aos nossos entendimentos. Ele ainda opera milagres, abre portas e derrama sua graça sobre os que nele confiam. O que está acontecendo aqui é a realização da sua promessa, um chamado a retornar ao nosso Deus. As palavras da viúva começaram a ecoar em cada coração presente. A fé tornou-se um manto que se estendia do centro da sala em direção aos cantos mais distantes. Valentes testemunhos começaram a subir de cada voz, declarando a bondade e os milagres de Deus em suas vidas. Era como se as correntes da incredulidade estivessem se partindo, uma por uma, à medida que a unção se expandia. Enquanto a força do clamor se intensificava, uma presença ainda mais poderosa começou a tomar conta da atmosfera. O céu parecia abrir-se e um profundo silêncio caiu sobre todos. Um brilho suave começou a emanar do centro da sala, iluminando os rostos em adoração. Naquela luz, a viúva viu uma visão. Um caminho se abria em meio às trevas da dúvida, revelando um futuro glorioso, repleto de milagres. Ela discerniu que essa era a preparação da cidade para um mover ainda mais significativo. O que o Senhor estava prestes a fazer ia além de um milagre pessoal. Era uma transformação coletiva, um chamado à nação de Israel. Com os olhos cheios de paixão, a viúva exclamou: Preparem-se, pois o Senhor está pronto para fazer algo incrível nesta cidade. Ele derramará seu espírito sobre todos nós, e muitos ouvirão suas maravilhas. Uma nova era de fé, esperança e amor se aproxima. Enquanto essas palavras ressoavam, a multidão se unia em um cântico de louvor, clamando a Deus por sua intervenção. O sacerdote, tocado pela realidade do que estava acontecendo, levantou suas mãos, e suas palavras hesitantes se transformaram em um poderoso testemunho. Se Deus pode curar e restaurar esta viúva e Naamã, quem sou eu para me opor ao seu mover? E assim, pela primeira vez, o sacerdote se uniu aos adoradores, e o som de sua voz se fundiu ao clamor. A luz sobre ele se intensificou, e ondas de poder tocaram as vidas presentes. A liberdade e a esperança começaram a se espalhar, enquanto corações endurecidos se abriam para a realidade de um Deus que ainda opera milagres. No entanto, no fundo da sala, a mulher incrédula mantinha-se firme em sua resistência. Aquela sombra de dúvida ainda não havia se dissipado, e um chamado interior começou a ecoar em sua alma. Enquanto a luz sobre os corações da cidade se intensificava, a pergunta reverberou em seu espírito: e se tudo isso for verdade? O conflito interior acentuava-se, e numa batalha de fé, uma escolha surgia à frente dela. Que decisão tomaria ao confrontar não apenas o milagre visível, mas a realidade de que também poderia ser tocada pelo Deus que cura e transforma? A cidade, agora cheia de clamor, orações e adoração, sabia que algo extraordinário estava a caminho. O que mais o Senhor estava prestes a revelar em seu plano soberano? A expectativa por um novo princípio pairava no ar, enquanto a luz da esperança se erguia para iluminar o futuro, promovendo um entrelaçamento de vidas que se entregariam a ele. Os desdobramentos emocionantes estavam apenas começando, e a jornada da viúva e sua cidade davam início a um capítulo que se tornaria um testemunho eterno da fidelidade de Deus.